Salve galera, Marcelo Santos aqui do Papo de Crente, trazendo um recado maneiríssimo para você. Tá vendo essa camisa maneiríssima aqui, ó? Romanos 6:23, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma dessa aqui pode ser sua, tá legal? Patrocínio de quem? Starneck Estamparia. E para você ganhar essa camisa tanto no programa do Papo de Crente quanto no Conectados com Cristo com a missionária Palomo, basta você seguir a Starneck. Starneck começa com E e CK no final, Starneck, e seguir AlphaCast BR, tá? Se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Também AlphaCast BR, e aí você vai compartilhar com marcar três amigos, compartilhar o post, e aí no último sábado de abril e na última segunda de abril, sorteio no programa da missionária Palomo, no Conectados, e sorteio no Papo de Crente de uma camisa maneiríssima como essa. Então se inscreve, aquele famoso 3 Cs e 1 S. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal, tá bom? Beijo no coração. Salve galera, a paz de Cristo, Shalom Adonai. Começa agora mais um episódio do Papo de Crente, hoje episódio número 36, sabadão, dia 22 de março, o ano 2025, mais um dia que nos concede o Senhor nessa manhã maravigold. Começa mais um Papo de Crente hoje. Eu estou com uma visita muito ilustre no nosso estúdio. Está conosco hoje a nossa amiga, pastora e psicóloga Cleide Faleiro, que vai estar falando hoje sobre um tema super polêmico, sobre a doença do século, que tem, atingido tantas pessoas, inclusive no meio cristão. Eu já vi até mesmo assuntos e temas de pessoas, pastores que cometeram suicídio. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, depressão e síndrome do pânico. A gente vai falar hoje no nosso podcast. Lembrando que o nosso Papo de Crente é patrocínio da Starneck Estamparia. Para você que quer fazer a sua camisa, ó, tô de camisa nova, gente, dá um zoom aqui, ó, produção, ó aqui, ó lá, Papo de Crente, camisa nova, Starneck Estamparia, para você que quer fazer a sua camisa, a sua caneca, a sua garrafa térmica, o seu boné, a sua viseira, para você que quer comprar equipamentos para ter sua própria empresa, para você estampar suas camisas, a Starneck tem tudo que você precisa, tá? Camisas malha 3.1, essa malha aqui, ó, que não dá bolinha, e a malha top demais. E aí você vai poder fazer o seu trabalho para sua igreja, para você revender e muito mais. Para você que é pastor, quer fazer a camisa para sua igreja, para você que é empresário, quer fazer a camisa da sua empresa, você que é proprietário de colégio, fazer o uniforme da criançada, Starneck Estamparia, produtos para sublimação, starneck.shop, @starneck.shop. E aí, ó, 99052-5509, 9052-5509, é o nosso patrocínio. Se não falar, filho, não cai aquele cascalhozinho lá no cofrinho, aí a gente não consegue dar prosseguimento. Alô, Adriano, forte abraço, meu amigo. Ó, liga pro Adriano, fala que foi Marcelo Santos que mandou e fala assim, ó, Marcelo falou pra você me dar o meu desconto. Quero fazer caneca. Tem a caneca, tá chegando o dia das mães, né? Aquela caneca pra mamãe. Hã? Tem o cupom Alfa. Tem o cupom Alfa, apresentou o cupom Alfa, tem um desconto, que chique demais. E lembrando que a Starneck, junto com a AlphaCast BR, o Papo de Crente e o Conectados com Cristo, vão dar para você 2 camisas maneiríssimas, tá bom? O sorteio é no último sábado de abril e na última segunda-feira de abril a gente vai estar sorteando ao vivo a camisa para você. Gente, chega de papo, vamos começar o nosso podcast, o nosso Papo de Crente. Tá conosco aqui, ó, essa varoa de Deus, pastora Cleide Faleiro, esposa do meu amigo Eliseu Faleiro, tá escondida aqui nos estúdios. Ele falou que ele é ninja, né? Ele some na bolinha da fumaça. Mas ele veio acompanhando a esposa dele e falou assim, poxa, o marido que não quer ver o sucesso da sua esposa, ele não ama a sua esposa. Então, bonito, gostei disso. Eu falei para ela, senta embaixo da câmera, que toda vez que a senhora olhar para lá para a câmera, a senhora vai olhar para o seu príncipe encantado,
ou o seu sapinho. Aí saiu sorriso. Ou o seu sapinho lá, ó. Ela disse que gostou do sapinho. Mas se der um beijo, ver o príncipe. E aí, então, a gente vai dar prosseguimento. Pastora Cleide, se apresente, fala o seu nome, a sua igreja, o seu pastor, o seu ministério, fale do seu consultório, como é feito o seu trabalho. E então a gente entra então nos nossos assuntos de hoje. Mas eu primeiro quero que a senhora se apresente, o microfone é todo seu, a mesa é toda sua, o papo de crente é seu. Sinta-se em casa, fique à vontade, tá bom? Ela tá meio tímida, gente. Ela falou assim, ai, eu nunca participei do programa ao vivo. Calma, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, fiquei muito feliz de poder falar sobre Bíblia, sobre a minha área profissional, que é a psicologia, qual eu sou apaixonada. E também tenho certeza que Deus, quando Ele me chamou para esse trabalho, foi para fazer diferença também na vida das pessoas na área da saúde mental. Bom, meu nome é Cleide Faleiro, né? Sou casada com o pastor Eliseu Faleiro, somos da Igreja Projeto Gênesis, um projeto que também o Senhor colocou no nosso coração há 5 Amém. anos. Somos pais de 3 crianças lindas. Pastores presidente, não é isso? Ele é o pastor presidente, eu sou a vice. Eu sempre gosto de colocar isso, né? Porque um corpo não tem 2 cabeças, né? Um corpo com 2 cabeças é uma anomalia. Então, eu sou auxiliar dele, sei bem o meu lugar, um lugar importante, mas o presidente é ele, eu sou Que a isso, vice. hein? Olha lá. Se passar no alfinete, ele estoura. Caraca. E o meu trabalho, né, como psicóloga, eu sou formada há 5 anos. Eu trabalho na abordagem da Gestalt terapia, e é uma abordagem que as pessoas não conhecem tanto, conhecem mais a psicanálise do Freud, conhecem mais a TCC, e também estou muito feliz de poder falar dentro dessa abordagem hoje, que é a Gestalt terapia, que ela é muito baseada no aqui e no agora, né? Eu sempre comparo com aquele texto, né, que Jesus nos chama a tomar cuidado com a ansiedade, com essa coisa, né, da preocupação excessiva. Eu sempre digo que Jesus era um gestalt terapeuta, ele nos convidava para o agora, para viver o hoje. Eu sou desse. Tá certo. Tem vezes que eu passo, às vezes, à noite pensando no que vai fazer amanhã. Nós precisamos... O tic-tac, acho que isso é ansiedade. Não para de funcionar. Né? Sim. Fala, tem que dormir, meu filho, desliga aí o piloto, por favor. E ele fala, não, calma aí. E hoje meu trabalho, ele é presencial, lá em Itaguaí, né? Mas é mais na modalidade online, que é uma modalidade ótima. As pessoas estão procurando muito atendimento online nos dias de hoje pela comodidade, por questões de transporte, por poder escolher hoje fazer terapia com o terapeuta que ela deseja. Dentro da sua casa, né? Dentro da sua casa. Que bacana. Que hoje é meu carro-chefe, é mais o atendimento online. Bacana. Bom, gente, a pastora Cleide Faleiro já se apresentou, psicóloga, doenças psicossomáticas, que nós vamos falar hoje sobre o assunto ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Ela falou que não é síndrome, é transtorno, não é isso? Isso, se usa mais hoje. Não se usa síndrome do pânico, transtorno do pânico, né? Mas antes disso, a gente tem que ter palavra e tem que ter oração, gente. Papo de crente sem palavra não é papo de crente. Engraçado que a gente estava aqui nos bastidores conversando sobre como que surgiu o projeto do Papo de Crente. Todo mundo já conhece essa história de carteirinha, mas eu sempre gosto de passar para as pessoas para que elas vejam o chamado de Deus e você obedecer o chamado. E aí, eu abri a Bíblia e já caiu já em Salmo 18, versículo 6. Que no momento que eu me senti assim, meio que freado, eu falei, Senhor, se foi do teu coração mesmo o projeto Papo de Crente, o Senhor vai ter que providenciar alguém, providenciar lugar, que dê prosseguimento ao projeto. E aí o Léo, da Alfa Record, abraçou essa ideia. E aí me trouxe à memória isso. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E aí, Deus ouve o nosso clamor, ouve a nossa voz e nos responde. Essa é a palavra de hoje para o seu coração. Se você está angustiado, se você está ansioso, está preocupado, e Yeshua disse, não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, com o que há de calçar. Basta cada dia o seu próprio mal. Não é verdade? Então, a gente fica com essa palavra. A pastora vai estar orando e a gente começa, então, as perguntinhas para esclarecer a sua mente e para você saber. Tratamento ou oração tem a ver com espiritual ou é só doença psicossomática? É só doença ou é espiritual também? Ansiedade, depressão. Você vai saber sobre tudo isso daqui a pouco, depois do momento de oração. Vamos orar, então.
Pai de amor, nós te damos graças, ó Deus, por mais um dia o qual o Senhor nos deu, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos vivos e falando da Tua palavra. Amém, Jesus. Pai, a nossa oração nesse momento é para que esse podcast, esse papo possa alcançar vidas, pessoas que possam estar passando por problemas de ansiedade, depressão, ou quaisquer outras, Pai, questões emocionais, que, Pai, não sejamos nós somente a falar, mas Teu Espírito Santo a conduzir e alcançar vidas. Eu te agradeço, Pai, pela vida do Marcelo, porque, Pai, Tu gerou no coração dele um sonho e a concretização, Pai, de Amém, vidas Jesus. sendo alcançadas através desse canal. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, ela falou que não é para chamar de senhora, pode me chamar de você, mas a formalidade não deixa, né? É a questão da educação. Doutora, aqui agora não é mais pastora, agora é doutora, né? O que é a ansiedade? Bom, eu sei que nós vamos falar também, além da ansiedade, do transtorno do pânico e da depressão. Então, eu vou pegar a sua pergunta e vou responder já de uma forma pegando as três coisas. Tanto a ansiedade, a depressão, como o transtorno do pânico são doenças mentais, transtornos mentais. E quando a gente fala em transtorno mental, é uma palavra que eu tenho um pouco de cuidado, mas é assim que a psiquiatria denomina, porque as pessoas ficam apavoradas quando a gente fala isso. Eu tenho um transtorno mental, tenho uma doença mental. Mas a gente não pode correr dessa verdade. Esses problemas são problemas de ordem mental. São doenças mentais. A ansiedade é uma emoção normal que pode se tornar um transtorno mental? É uma sensação de nervosismo, preocupação, Sim, desconforto? A ansiedade, ela é uma emoção normal, tá? As emoções, né, a natureza, para nós que somos servos de Deus, acreditamos que Deus fez o homem, somos criacionistas, né? Nós acreditamos que Deus deixou essas emoções, inclusive, para nos proteger. Ele deixou as emoções para nos regular. Por exemplo, se eu não tenho nenhuma ansiedade, eu não tenho carteira de motorista, eu vou pegar uma moto, vou pegar um carro e vou sair pela Avenida Brasil sem medo algum, sem ansiedade alguma e posso causar um acidente. Então, um certo nível de ansiedade, ele é necessário para regular a nossa vida, para nos dar um filtro. Entendi. O medo, né, a raiva, para a gente extravasar aquele sentimento ruim por alguém ou por algo que aconteceu. Isso é natural sentir. Sim. E os crentes negam muito os sentimentos, tá? Fazem uma interpretação errônea da palavra de Deus e acham que não podem sentir raiva, não podem sentir ansiedade. Então, sim, a ansiedade ela é uma emoção normal. Diabolizam tudo, né? Sim, excessivamente. Então, assim, Deus deixou... Existe, inclusive, a ansiedade positiva. Você vai fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos, com a sua família, ou sozinho, seja lá com quem for, e você planejou aquela viagem um tempão. Claro que você vai ficar com uma certa ansiedade para chegar logo, para pegar o avião, ou o ônibus, ou o carro. Isso é bom, isso dá tempero para a vida. Legal. Então, assim, é um sentimento normal. Exemplo, eu recebi uma mensagem ontem da dona Elaine, lá do RH, da empresa que eu começo a trabalhar segunda-feira. E ela aí, e as expectativas para começar segunda-feira? Exatamente, a expectativa. Para pegar o teu uniforme, teu crachá, e estar animado. Falei, rapaz, eu estou ansioso com esse negócio aí. É uma ansiedade boa, porque é uma coisa que você sabe que Deus já preparou, sabe que vai acontecer, mas assim, a nossa carne, ela dá aquela titubeada, né? Não é isso? Então, uma ansiedade boa. Falei, eu estou um pouco ansioso, então vai dar tudo certo. Terça-feira você começa aqui às 10 da manhã, o seu horário, tá bom? Falei, tá bom, beleza. E segunda-feira eu começo a integração lá no Mercado Bom. E eu vou trabalhar no Rede Economia da Caixa Morra, Campo Grande, como locutor. Não é uma notícia boa que deixa você aí, né, como você disse, com uma expectativa, com uma previsão, como vai ser, quem eu vou conhecer, como vão ser os colegas de trabalho. Você tem que desempenhar um bom trabalho. Quando que isso começa a virar um problema? Quando esses sentimentos, essas emoções começam a trazer prejuízo para a vida do indivíduo, né, dificuldades, os sentimentos ficam em desordem, e aí a pessoa já não consegue se gerenciar de uma forma dita, eu também não gosto dessa palavra, mas de uma forma mais normal. Ela começa a ter sensações, sintomas que vão trazer dificuldades para a vida dela. E aí que o problema começa. Não é com a ansiedade positiva, é quando essa ansiedade toma proporções fora do que deveria ser e começa a trazer sensação de preocupação, desconforto para esse indivíduo, trazendo prejuízo para a vida dela. Sim.
É uma reação biológica de situações de perigo ou de ameaças, não é isso? Sim, a pessoa começa a pensar que algo ruim vai acontecer, que um perigo iminente está próximo, começa a imaginar que coisas que não aconteceram ainda vão acontecer. Eu costumo dizer, às vezes, até para os pacientes, que 90% daquilo que a gente imagina que vai acontecer não acontece. Verdade. Às vezes nem sempre é como a gente pensa que vai acontecer, né? Isso. Permite antecipar situações de risco, preparando-se para desafios diários, não é isso? Exatamente. A pessoa começa a achar que a qualquer momento um risco qualquer vai acontecer. Assim, se a gente for pensar a sociedade que a gente vive hoje, a gente está falando de Rio de Janeiro, é bem comum que nós estejamos assim, que a sociedade esteja assim. Né? Eu estava fazendo aqui um levantamento para trazer para vocês. 70% dos casos, inclusive, de ansiedade acontecem com mulheres entre 15 e 25 anos. As notícias: violência doméstica, abuso, a insegurança de andar na rua, questões... A gente estava conversando sobre questões econômicas do país, né? Sim. Nos bastidores aqui, batendo um papo. Tudo isso é impossível não gerar um certo nível de ansiedade. Sério, hoje, quem não está ansioso? Não sei. 99,99% da população, né? Por quê? Não sabe o que espera no futuro. Porque Né? essa antecipação de futuro. O É. que vai acontecer com o governo, na rua, por exemplo? Eu saí de casa agora, onde eu moro é um lugar tranquilo, mas eu deixo meus filhos avisados em caso de se alguma coisa acontecer na rua. Tem um bar próximo e meu filho trancou a casa, uma coisa que ele nunca fez. Ou seja, é uma sensação de ansiedade que pode acontecer na ausência dos meus pais. Entendi. Entende? Porque a gente caminha dessa forma... É uma insegurança, né? E assim, a coisa está tão estreita que ano passado, se eu não estou enganada, o curso de psicologia foi o segundo mais procurado, depois de medicina. Sério? É. Caramba. Dado esse adoecimento da sociedade. É. Então, concernente ao futuro, eu falo assim, gente, a Bíblia diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se Deus não nos guardar, a gente sabe que a gente tem que orar para o nosso governante, para que ele possa viver em eminência, para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida em paz, sossegada. Mas se Deus não guardar a cidade, se a gente, sabe, não entregar a nossa vida na mão, eu falo assim, ó, entrega, espera e confia. É e ser. São 2 E e um C. Entrega, espera e confia. Tem que entregar, tem que esperar no Senhor e tem que confiar. A gente tem que confiar. Se a gente não confiar no Senhor, como é que vai ser a nossa vida? Mas a gente fica preocupado com o futuro, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de ansiedade. Não sei, não. Acho que eu tenho que sofrer esse negócio aí. Porque realmente é um desafio a gente ficar no hoje. Porque nós, assim, o que acontece? Nós temos a ilusão que nós temos o amanhã. Isso é uma ilusão. A gente não sabe se a gente está aqui daqui a 2 minutos. Então, a gente projeta um futuro. A gente projeta sensações, pensamentos, comportamentos. Mas, na verdade, né, Marcelo, a gente só tem esse momento que a gente está aqui agora. Se encaixa naquela palavra, né? Estou com o meu celeiro cheio, preparei tudo, tenho meus bens, posso descansar. Louco. Essa noite te pedirão a tua alma. Exatamente. Para quem é o que tu tens preparado? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente deita para dormir e não sabe se vai acordar. A gente sai e não sabe se vai retornar. A gente vive uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Porque somos humanos. Somos humanos, mas assim, a gente sabe que a gente tem que orar, entregar, esperar e confiar. Mas muitas das vezes a gente quer antecipar. Sim. Né? A gente quer ficar maquinando como vai fazer amanhã, como que vai ser. Né? Como que aquela música, né? Como que será amanhã, um testemunho? Pode, fica à vontade, o programa é nosso. Hoje está fazendo exatamente, se eu não estou enganada, 5 anos que foi decretada a pandemia e tudo fechou no Rio de Janeiro. Nossa, eu acho que é se hoje. lembra disso? Meu primeiro pastor postou isso no Facebook, eu falei, meu Deus, tudo passa. Mas quando começou, eu me lembro que quando eu vi o presidente norte-americano anunciando, eu falei, cara, se isso chegou nos Estados Unidos, ele está falando, o negócio é muito pior do que a gente está imaginando. E logo nas primeiras semanas, eu fiquei tensa, preocupada. Meus filhos tinham 1 ano que tinham chegado na minha casa, eram crianças adotadas, eu me preocupei com tudo, não vou mentir. E eu me lembro de uma situação que eu fui tomar banho e eu caí no banheiro. Só que eu me lembro que eu caí no banheiro de uma forma tão sobrenatural, não tinha vidro no meu banheiro, era uma cortina, e eu caí lentamente, como se uma mão me segurasse. E quando eu bati no chão, eu caí, minha cabeça ficou faltando um pedaço assim para bater na pedra, naquele mármore. Nossa. O Senhor falou comigo assim, você está preocupada com o quê? Você podia morrer agora e a pandemia ia ficar aí. Descansa em mim.
Caramba. A pandemia passou, perdemos pessoas queridas, inclusive minha mãe foi, mas eu tô aqui. A minha esposa perdeu uma irmã de criação, a irmã Zona Preta, foi a irmã preta dela. Então, assim, essa antecipação de futuro que a gente tem é natural, é humana, mas ela não ajuda muito no nosso dia a dia. Então, assim, primeira dica que se eu pudesse dar hoje aqui é: tente ficar no hoje. Porque é só o que a gente tem, no aqui e agora. Que é basicamente assim, o centro, uma das partes centrais dessa abordagem psicológica que eu uso para trabalhar. Não é programa do SBT, não, mas é aqui agora, né? É aqui e agora. Aqui agora. É o hoje. É o hoje. Por quê? O passado não dá para mudar. Ele está lá. O futuro eu não tenho ainda. O que eu realmente tenho? Caramba, eu tô com 51. Não tem vergonha de falar que eu tenho 51, não, porque eu tô tomando banho na fonte d'água da juventude, tá, pastor? Eita, Eliseu. Glória. Ali, ele olhou pra mim e veio. Ai. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho 51 anos, não. Mas, assim, Alberto Brizola, radialista, hoje ele trabalha na rádio da Câmara dos Vereadores, né? Junto com o meu amigo Fernando Oliveira. E eu escutava rádio AM, rádio mundial, aí, do tempo do Eu também. da sua época, né? Eu tenho 43, não sei. E ele falava assim: ontem já era, hoje é o dia, o amanhã poderá não mais chegar. Eu nunca esqueci disso. E eu tô com 50, eu era criança, eu escutava ele falar isso. E eu gravei isso. Tem um pastor amigo meu, que é o pastor Carlos Dásio, ele fala o seguinte, ó: viva cada dia intensamente, como se fosse o último dia da sua vida, pois cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Yeshua, para a volta do Senhor Jesus. É um dia a menos. Então, viva cada dia como se fosse o último da sua vida. O problema é que a gente quer viver o amanhã. A gente fica na ansiedade e quer viver o dia de amanhã, né? É claro que a gente sabe que isso é um exercício diário, fácil não é. As demandas, né, de uma família, de um trabalhador, de uma trabalhadora, do pai de família, do de um sacerdote. pai de família no Brasil, Nossa, no o Rio de fardo Janeiro, não, né, não são simples, mas é o que a gente tem. E por isso, muitas vezes, as pessoas ficam ansiosas e vira uma patologia, e vira doença, porque traz prejuízo para a vida dela. Não consegue mais gerenciar o trabalho, começa a comer desesperadamente, ou come nada, ou quer dormir muito, ou não quer dormir nada, passa a noite em claro, então acaba tendo prejuízo mesmo na sua vida cotidiana. Estamos vivendo uma época do maior número de autistas, de TDAH, de ansiedade, por conta, né? Essas são as doenças do século, né? Psicossomática do século. O autismo e o TDAH, a gente tem a sensação de que teve um aumento, mas, na verdade, essas patologias sempre existiram, né? O que a gente, graças a Deus, tem hoje Depois da pandemia aumentou. É que se divulga, se fala, né? Eu sou da década de 80. Onde estavam os autistas na década de 80? Escondidos. Não iam para a escola. Né? Quem tinha TDAH era taxado como aquela criança atentada, né? Lembra? Impossível. É que Esse hoje... mulher que parece uma pimenta. Exatamente, a criança que não obedecia a ninguém. O pastor levantou a mão, eu? Por quê? Porque não se falava, né, sobre esses transtornos. É que hoje se fala, graças a Deus, as pessoas estão tendo visibilidade. Eu tenho um neto autista, o Benjamin. Diagnosticado. Diagnosticado com minha filha Larissa. Mas assim, ele não fala muito, mas ele brinca e tal. Eu me lembro que a gente via mais, quando eu era criança, na década de 80, era o síndrome de Down. Down, era muito falado. Mas autismo, muito pouco, porque essas crianças eram escondidas. Hoje, assim, é obrigação da escola receber. Elas têm que estudar na mesma escola que todo mundo estuda, que isso é ótimo, né? Então, isso não era... Não se falava sobre ansiedade e depressão. A gente ouvia que era frescura. A gente vai deixar isso para um próximo tema, né? TDAH, autismo, a gente vai deixar para um próximo episódio, né? Vamos voltar aqui para o nosso tema. Pode ser uma reação comum em determinadas situações, como frio na barriga antes de uma apresentação. Rapaz, esse negócio de frio na barriga é meio doido, viu? Já aconteceu contigo? Normal. Você vai fazer algo diferente que você nunca fez, pode sentir, sim, um friozinho na barriga. É normal, né? É normal. As dificuldades é quando, por exemplo, a pessoa fica impossibilitada de apresentar um trabalho. Imagina você que trabalha com comunicação e gosta, sabe que você tem um talento para isso. E a ansiedade começa a impedir, por exemplo, você de falar em público. Que dificuldade. Para quem precisa dessa forma de trabalho, né? Um pastor,
né? Então aí vira problema. Mas é sempre como a primeira vez. Tipo assim, ó, vou começar a trabalhar segunda-feira. É um novo ambiente, é um novo público, são novos amigos de trabalho. Então, gera esse friozinho na barriga. É como se fosse a primeira vez. É igual quando eu vou ministrar a palavra, quando eu vou pregar. Nossa, filha, a perna treme demais. Exatamente. O frio na barriga, mas isso é bom. Eu falo que esse medo é bom, porque você mostra a total dependência de Yeshua. Se você subir ali cheio de si mesmo, não vai sair nada da parte de Deus. Vai pregar só do eu. Eu e eu. Então, esse medo eu acho que é bom, porque você mostra a sua dependência de Cristo. Exatamente. Né? A ansiedade passa a ser patológica quando causa prejuízo ao indivíduo, não é isso? Exatamente. Pois há manifestações de sintomas bastante desagradáveis. E quais são esses sintomas? Bom, eu separei aqui alguns para a gente falar um pouquinho. A inquietação, irritabilidade, a dificuldade de concentração, tensão muscular, alterações do sono, como eu falei antes. Ou a pessoa dorme muito ou não dorme nada. Muitos pacientes apresentam insônia, que é um problemão, porque quem não dorme bem no dia seguinte não vai ter um dia de trabalho, um dia em casa produtivo. Tem pessoas que têm um descompasso na alimentação, né? São sintomas da ansiedade. Então, minha esposa sofre de ansiedade, porque quando a gente está com as contas pendentes para pagar, ela passa a noite acordada, troca a noite pelo dia. Ela fica vendo lá Globoplay, as novelas da antiga dela que ela gosta de ver, e ela vai dormir pela manhã. Eu já sei que ela está preocupada com aquilo que a gente tem que sanar, que a gente tem que resolver. Eu conheço a minha esposa há 21 anos, mas ela troca a noite pelo dia. Então ela sofre de um pouco de ansiedade. Eu não, eu vou deitar para dormir, mas aí o tico e teco, ele não para de funcionar. Você tem um sono leve? Fica um sono meio leve? Não, eu tenho um sono pesado. Se eu apagar, pode botar furacão dormir perto de mim, que eu não acordo. Mas para pegar no sono, se eu estiver preocupado com alguma coisa, uma responsabilidade para resolver, o tico e teco começa a fazer soma, cálculo, como é que vai pagar isso, como é que vai fazer assim, como é que vai fazer aquilo, e aí, nossa, demora a pegar no sono. Aí, a gente ficou vendo série, fui dormir de madrugada, o telefone tocou 6h42 da manhã, era um cliente querendo ver liberação de fundo de garantia, que eu trabalho com empréstimo consignado também, liberação de FGTS, e aí o cliente me ligando 6h42 da manhã, aquele telefone tocou na minha cabeça aqui na cabeceira, foi um susto. E aí, para pegar no sono novamente, só o pai. E assim, as pessoas fazem muito isso. Tá com insônia, tá apresentando insônia, vai pro telefone, vai pra televisão assistir um filme ou um telejornal. E para o sono, é a pior coisa que a gente pode fazer. Por quê? Aprende aí, gente. Larga o celular, pelo amor de Deus. Porque nós temos uma glândula aqui na frente que, quando dá o horário da noite, ela precisa de escuridão. Até aquela partezinha vermelha do receptor da televisão, não é bom que fique aceso. Do infravermelho. Isso. Caramba. Porque isso estimula em ficar acordado, né? A gente ficar aceso, ficar alerta. Então, naquela tentativa de pegar no sono, o indivíduo vai para lá, para a televisão, vai para o celular. Celular, então, é pior ainda. O sono não vem. E isso acaba ficando assim, sabe? Um ciclo. Toda noite. Aliás, a gente deveria nem usar o telefone depois de uma certa hora. O certo seria a gente, quando der 6 horas da tarde, eu sei que não é possível para todo mundo isso, a gente está tendo uma vida muito noturna ultimamente, né? Ir apagando as luzes da casa gradativamente, para o corpo entender assim, olha, tá perto, eu preciso descansar, eu preciso parar. Sala, e tu vem para o corredor, vem para a cozinha. E essas técnicas a gente ensina para os pacientes, para os clientes no consultório. Gente, aprende aí, ó. Eu já estou aprendendo esse negócio aí, ó. Vem apagando. Você não vai tomar bebidas energéticas, café, Coca-Cola. Em mim não atrapalha nada. Todo mundo tem o mesmo tipo de cérebro. O sono, o ciclo circadiano, que a gente fala, né, que esse ciclo do sono, ele é igual para todo mundo. Quem fala assim, eu fico ótimo com 4 horas de sono, eu fico ótimo com 6 horas de sono, é porque a pessoa está naquele hábito. Mas não é assim que a natureza nos fez. Eu tipo assim, eu tenho lá, como eu falei para a senhora, eu tenho um ponto lá no Mato Alto, no BRT, já há 12 anos que eu trabalho lá, no trabalho informal, mas bem na verdade eu trabalho com trabalho informal com venda desde 11 anos de idade. Eu trabalhava como camelô no trem, aí empregava, assinava carteira. Se saísse do emprego de carteira assinada, eu voltava a fazer aquilo que eu fazia antigamente, trabalhar com a venda, porque eu sempre fui do corre. E, assim, quando eu fui mandado embora do Guanabara, minha esposa falou assim, você tem coragem de voltar a trabalhar no trem? Eu falei para ela assim, querida, eu não tenho coragem de deixar vocês passar necessidade. Isso eu não tenho coragem.
e fui pro trem vender a manteiga no trem. E ela fui cedo, voltei 3 horas da tarde, já voltou, e naquela época eu voltei com um dinheirinho bom no bolso. R$80 naquela época era dinheiro pra caramba. Eu falei assim, fui ali cedo e voltou, ia estar com R$80. Esse negócio de trabalhar no trem é bom, hein? Eu acho que é melhor ficar por lá mesmo. E eu sempre trabalhei no corre. E no BRT, quando ficou ruim no trem, começou a encher de muito camelô, era muita fiscalização na época. Agora não, que uma juíza sancionou uma lei proibindo a apreensão de mercadoria no trem. Ela andou de trem, ela viu a situação. E eu fui pro BRT, fui vender caneta no BRT de madrugada, e depois passei a vender touca, luva e meia, era um kit, né, no inverno. Então, o meu corpo está acostumado a esse ritmo, a dormir meia-noite e acordar 3h40 da manhã, 4 horas da manhã. Mesmo trabalhando de carteira assinada, às vezes eu tenho essa dificuldade. Agora que eu estou voltando, entrando no normal, mas às vezes trocando a noite pelo dia, por conta que fico vendo série, aí por causa da preocupação. Fica tenso. Até brinquei com a minha esposa ontem, falei assim, amor, tu vai ficar lá na sala vendo televisão? Tu já paga boas contas, relaxa. Já pode descansar. Ela começou a rir. Então é isso, às vezes o nosso cérebro fica preocupado com o que vai fazer amanhã e aí o sono vai embora. Marcelo, tem uma coisa assim, olha, a gente está falando de ansiedade. Uma coisa que nós somos seres holísticos, tá? Nós somos plurais. Esse tema, a gente está falando de ansiedade e bateu agora no sono. Eu vou te trazer um outro dado, tá? Eu estava vendo uma pesquisa sobre casos de câncer em pessoas jovens com menos de 50 anos. Pessoas com 35, 36 anos com câncer coloretal, câncer de intestino, que são tipos de câncer que acometiam pessoas mais velhas. O que eles descobriram, os cientistas, né, os oncologistas? Que esses casos de câncer, muitas dessas pessoas, na entrevista que fizeram lá das pesquisas, mostraram que tinham um sono ruim. Caramba! As horas de sono reduzidas. Partiu dormir mais um pouquinho, então. Sério? Então, assim, a gente pensa assim que um tema, né, a ansiedade. Você já imaginou uma pessoa que vive 20 anos ansiosa? Ah, mas não tem. Tem. Eu conheço pessoas que tomam um remédio para dormir há mais de 20 anos. Ou seja, essa pessoa apresenta ansiedade como patologia há mais de 20 anos. E onde isso vai parar? Poxa, mas eu me exercitava, eu comia bem, eu posso aparecer, né, tive um câncer. A gente pode associar isso a esse estilo de vida. Então, o sono tem a ver com ansiedade, precisa ajustar o sono. As pessoas estão mudando o ritmo natural do corpo. Como está escrito aqui na nossa pergunta, né? É a preocupação com algo, ou perigo, ou com o futuro que está desproporcional à realidade. Na maior parte das vezes, sim. Excetuando casos em que o agente estressor, o agente ansiolítico está em casa, por exemplo, quando uma mulher, por exemplo, sofre dentro de um relacionamento abusivo. Sim. É impossível essa mulher não ter ansiedade porque o agente estressor está dentro de casa. Agora, muito dos casos de ansiedade tem a ver com essa desproporção do que está acontecendo ou do que vai acontecer. Às vezes aquilo não vai acontecer. Eu atendi uma vez um rapaz que ia fazer uma apresentação de trabalho, que era o que a gente estava falando. Ele estava super preocupado com essa apresentação, mas essa apresentação não tinha acontecido ainda. Tudo de difícil que ele colocava que poderia acontecer não tinha acontecido ainda, então não aconteceu ainda. Sofrendo por antecedência de verdade. É um sofrimento por antecipação. Doutora, se a senhora quiser, pode puxar o microfone um pouquinho mais para a senhora? Longe. Isso. E quando a senhora falar, tenta olhar para aquela câmera lá. Vou virar um pouquinho para lá. Isso. Tá bom? Para a produção não puxar minha orelha aqui, não, produção. O que é transtorno do pânico? Agora que a gente saiu da ansiedade, hein, gente? Agora que a gente entrou no outro tema. O que é o transtorno do pânico? Então, o transtorno do pânico, o que acontece? Quando a gente fala em transtornos de ansiedade, são vários transtornos diferentes dentro do mesmo grupo. O que a psiquiatria fez? A psiquiatria pegou os transtornos mentais, as doenças mentais e colocou em grupos. Então, o transtorno do pânico, ele está dentro dos transtornos de ansiedade. Caramba. Como que ele se difere dessa ansiedade que a gente falou agora? Na intensidade das sensações desagradáveis e a forma como acontece. Quando a pessoa tem, por exemplo, taquicardia, sudorese, dor de barriga, sabe? Náusea, irritabilidade, mas de uma forma muito abrupta, sem que ela esteja esperando. É uma crise de pânico. Quando aquilo começa a acontecer sistematicamente,
com frequência, aí a gente diz que ela está dentro de um transtorno de ansiedade, mas esse transtorno é o transtorno do pânico. Caramba, a minha mãe, né? Deu para entender? Aham. Saudosa Dona Sônia, não está mais entre nós. Mas a minha mãe teve um período da vida dela que ela, quando dava um certo horário que o meu padrasto não chegava em casa, ela se cobria toda e ela não saía do sofá, não tomava banho, ela não fazia absolutamente nada, com medo de meu padrasto não voltar para casa, não vir. Enquanto ele não chegava, ela ficava ali não ia na rua, tinha medo de ir no portão atender alguém. Minha mãe ficou um momento da vida dela muito. E minha mãe, ela se aposentou por psiquiatria, né? Minha mãe se aposentou no Correio, né? Por psiquiatria. Então, minha mãe tinha esses transtornos todos, né? Eu vi o caso de uma atriz que entrou no carro um dia, chegou na porta de casa e não conseguia sair de dentro do carro. Ficou horas com medo de abrir a porta. Meu Deus. É claro que, Marcelo, a gente sempre precisa olhar, quando a gente fala de transtornos mentais, de doenças emocionais, que sempre tem um pano de fundo, sabe? A gente vive um tempo muito difícil e cada um de nós tem uma história. O que está por trás das nossas histórias? Para sua mãe sentir, por exemplo, estou dando o exemplo dela, eu vou usar o mesmo exemplo, tá? Para que ela tivesse esse comportamento e esse conjunto de sensações e tivesse um diagnóstico, inclusive que levou ela a se aposentar, existe uma história. Como é que foi a infância dela? Como é que foi a vida dela? O que aconteceu, né, para ela ter essa relação tão próxima, assim, tão intensa com seu padrasto, Isso, né? Porque assim, a minha mãe veio de um casamento frustrado com o meu pai, né? A minha mãe, ela quebrou o maquinário do Correio todo de Benfica. Foi colocado camisa de força na minha mãe. E ela foi internada às pressas quando minha mãe descobriu que meu pai era homossexual. Nossa. Então, assim, a pessoa falando, tem o histórico, tem uma história. História. A pessoa todos nós espera somos casar com um príncipe encantado. Todos nós somos uma longa história, né? E, de repente, acaba descobrindo que o príncipe encantado é um sapo. É mais ou menos isso. Minha mãe gerou uma expectativa. A produção está rindo. Mas é sério, produção. Esperou casar com o príncipe encantado, descobriu que era um sapinho. Minha mãe gerou uma expectativa. Minha mãe, né, casou com meu pai. Você sabe a data quando ela se casou com seu pai? O ano? Não. Se você tem 51 anos, tem bem mais de 50 anos. Sim. Que eles se casaram. Sim. Você imagina isso há 50 e poucos anos. Esse tema, uma mulher que se casa com alguém que não é heteronormativo. Ela esperava uma coisa... Gente, é uma tragédia para aquela época, entende? Produção, ainda bem que mamãe descobriu atrasado, né? Se mamãe descobre antes, filho, papai aqui não tinha nascido nem meu irmão, né? Graças a Deus, ela descobriu com um tempinho depois. Quando ela descobriu, eu estava com 4 anos, meu irmão tinha 6 anos. E minha mãe, então, quebrou a gráfica do Correio de Benfica toda. Pirou e foi internado no hospital. Isso que você está falando é muito importante, eu estou pensando aqui, quando a pessoa chega me procurar para terapia, eu faço a primeira sessão, a gente chama de entrevista, né? Que eu deixo mais tempo para ouvir aquele primeiro momento, acolho a história. E a gente começa ali a entender, quando ela traz assim, eu tenho transtorno do pânico, eu tenho ansiedade. A primeira coisa que eu pergunto, como é que você sente isso? Porque esse conjunto de sintomas que a gente está colocando aqui é o que os livros colocam. Mas existe isso que você falou, a história, a subjetividade de cada pessoa, como cada pessoa sente. Tem sintomas que um paciente pode apresentar para mim, dentro da ansiedade, da depressão, de qualquer outra coisa, qualquer outro transtorno, que só ela sente, de uma forma particular, porque pode ter a ver com a história dela. O meu padrasto para ela é como se fosse um herói, né? Por isso que ela ficava com essa ansiedade. Um resgatador. Um resgatador. Então ela não tinha medo se ele não voltasse para casa. Né? E olha, vamos falar, a gente tem que ter muito respeito por esse pessoal mais velho, porque eles não tinham essa oportunidade aqui, que hoje você abre um telefone, um Google, você consegue esclarecer saber muita coisa. Eu estou dizendo assim, que a gente está até perdendo a oportunidade de saber mais, porque a informação está na palma da nossa mão. Uhum. E esse pessoal não, né? Os nossos pais, nossos avós, eles sofreram calados, sem ser vistos, sem tratamento, sem medicação. Além de ela ter descoberto que meu pai era homossexual, ainda tinha as agressões físicas. Ela sofria agressão da parte do meu pai dentro de casa. Eu, por muitas das vezes, vi meu pai agredir a minha mãe. Né? Numa festa de aniversário meu pai fez a minha festa junto com a do meu irmão, porque meu irmão faz aniversário em novembro, eu faço em setembro. Meu pai fez uma festa pra gente lá no Escadão, em Rocha Miranda. Rocha Miranda, lá no Escadão, a gente morava lá na parte de cima de Rocha Miranda. E os convidados e tal. E assim, meu pai e minha mãe já estavam separados, mas
rolava aquele flerte de vez em quando, porque há muito tempo. E meu pai, mesmo já sendo declarado homossexual, meu pai teve uma crise de ciúme do rapaz que estava dançando com uma mãe. Eu vi meu pai agredir minha mãe. Jogar minha mãe em cima da cama, quebrar a cama, brigar com minha mãe. Assim, os dois tinham sofrimentos dele. Os dois sofriam. Exatamente, os né? dois tinham sofrimento. Seus sofrimentos. É. E essas pessoas passaram uma vida sem tratamento, possivelmente. Né? As medicações evoluíram muito, né? Os tratamentos evoluíram muito, as técnicas psicológicas evoluíram. Então, é um pessoal que sofreu bastante. Gente, eu quero que vocês entendam que aqui a gente não está falando mal de homossexualismo não, tá, gente? Até porque aqui o tema é totalmente diferente e hoje tudo que a gente fala, né, é motivo para falar que é homofóbico. Você está contando a sua história pessoal. Contando a minha história pessoal, tá bom? Minha mãe descobriu que meu pai era homossexual. É um problema pessoal nosso. Fomos criados pelo nosso pai, mesmo ele tendo sido o que ele era, pra gente sempre foi o nosso herói. Nosso pai sempre foi o nosso herói. Então, assim, a gente não está aqui abordando um tema que está totalmente fora do nosso diálogo. Eu só estou contando para vocês a experiência que a gente teve, né? E, para quem não sabe, o papai também não está mais entre nós. A doutora ficou espantada quando eu falei da história da minha mãe, que descobriu que meu pai era homossexual, e meu pai morreu portador do vírus do HIV. Você imagina quanto sofrimento aí? No ano de 1997, meu pai descobriu que estava portador do vírus. A gente tratou do meu pai. Eu cuidei do meu pai até os últimos instantes que eu pude cuidar do meu pai. Mas, quando não, tive que internar no lugar Frei Guinle, lá em Lauro Miller, né? Em Praça da Bandeira. Hospital apropriado para isso. Para tratar do meu pai. Meu pai foi diagnosticado e a gente descobriu. Assim, ó, como é que são as coisas. Como que eu juntei um famoso quebra-cabeça. Essa minha filha que eu falei para a senhora que está em Portugal, a Marcele, ela foi atacada por um Doberman, de um tio dela, quando ela era criança. E ela abriu o portão, o Doberman avançou nela e estava acostumado com ela, brincava com ela, mas nesse dia ele estranhou. Não sei se porque era de noite, ela abriu o portão. E esse cachorro ele tem um histórico mesmo de estranhar até os donos, né? Até os próprios donos, exatamente. E ela teve fratura exposta, ela usa parafuso aqui no braço, mordeu a cabeça dela, só não pegou o rosto dela, não desfigurou, porque ela caiu com o rosto no chão. E o tio dela, o Nen, chegou e conseguiu tirar. E eu recebi a ligação de que Marcele estava no hospital lá em Realengo, né, internada. Eu fui visitar a Marcele no hospital. Quando eu chego no corredor do hospital, quem que eu me deparo numa cadeira de roda, magro, definhando? Seu pai? Não, Adriano, que tinha sido namorado do meu pai. Meu Deus. E aí eu perguntei para ele: Adriano, o que houve contigo? Porque você está aqui? Não, eu estou tratando de uma tuberculose e tal, e pá. Ele quis omitir o problema, mas aí eu liguei uma coisa a outra. E quando meu pai fez o exame, foi diagnosticado, eu somei. Quer dizer, meu pai contraiu do Adriano. O Adriano foi que contaminou meu pai com vírus. É o que eu estou falando para você. Por trás, né, das queixas que as pessoas trazem, tem a história. Tem história. Todos nós temos uma história. Tem um testemunho, eu, né? Já pode me convidar para pregar lá. Bora? Ué, só falar com o pastor Eliseu, tamo junto. O testemunho da Sofia, o testemunho da minha vida. Tem muita coisa para falar. Mas o programa hoje não é para isso. Eu já falei que a gente vai fazer aqui um quadro entrevistando o entrevistado. Legal. Não é isso? Não é? Top. Não, entrevistando o entrevistador. Isso. Não é botar uma pessoa para me entrevistar, né? Tipo, a missionária Paloma me entrevistando, que faz o Conectados com Cristo, e eu entrevistar a missionária Paloma no Papo de Crente. Para as pessoas conhecerem quem é o Marcelo Santos, que apresenta o Papo de Crente, e conhecendo o Papo de Crente quem é a missionária Paloma, que apresenta o Conectados com Cristo. Legal. Saber o testemunho, a história de como, né, que começou a história toda. Vamos lá. É um surto abrupto, é isso? O transtorno do pânico, quando a gente quer diferenciar da ansiedade, digamos assim, ele acontece de forma abrupta. A pessoa ela não consegue controlar aquele volume de um medo intenso. Isso, de sintomas. E aí acontece a palpitação. Isso. Sudorese. Muitas pessoas relatam isso. O que é o sudorese? O suor excessivo. Ah, sim. Suando nas mãos, nas axilas, escorrendo pelo pescoço. Muitas pessoas relatam, inclusive, de madrugada, né, a crise de pânico dormindo. Porque, como você falou, o cérebro não para.
A pessoa está dormindo, mas o cérebro está lá, trabalhando, lembrando, sonhando, né? Com as questões que estão... Tremores. Tremores. Aquela sensação de taquicardia ou batedeira. O coração parece, né? Tá acelerado. Tem pessoas, inclusive, que vão para o hospital achando que estão infartando. Caramba. É. Sensação de sufocação, de asfixia. Isso. Não consegue respirar, não consegue falar o que está sentindo, né? De desmaio. É sério, é muito sério. Caramba. É rápido, sabe? Mas para a pessoa parece que é uma eternidade. O medo de perder o controle de tudo que está acontecendo. É, só que é aquilo, né? Se é que nós temos o controle de tudo, né? Não, tá na mão dele. A gente não tem esse controle. Se é que a gente tem um controle mínimo. De verdade. O que seria de nós se não fosse... Eu tenho um postzinho que eu sempre encaminho para os pacientes, que assim, o que está no meu controle? Aí tem um monte de coisas ali que estão dentro do meu controle. O que eu tento sentir, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Agora, o que está fora do meu controle? Os sentimentos dos outros, o que os outros pensam de mim, o que eles vão escolher. Isso não está no meu controle. Porque você imagina que eu recebo uma mãe que tem um filho, por exemplo, envolvido com drogas. E ela quer muito que aquele filho saia daquela situação. Uhum. Mas, para essa pessoa que também está doente, né, que o envolvimento com drogas é uma doença também, essa mãe não pode escolher por esse filho. Só ele pode escolher sair daquela situação. Então, às vezes ela está ansiosa, depressiva com aquela situação. Por conta daquela situação. Mas eu tenho que mostrar para ela, olha, isso não está no seu controle. Caramba. O que está no seu controle? As suas escolhas. E aí, doutora? Espiritual ou carnal? Tratamento ou oração? Muitas pessoas falam que é frescura, né? Que ansiedade é frescura, que síndrome do pânico é frescura, que depressão é frescura. Mas só quem passa sabe o que passa. Produção, tem como tu colocar na tela para mim, produção, os dados da doutora, a informação? Tem? Daqui a pouco a gente vai colocar aqui, ó, o @ da doutora, telefone para você entrar em contato se você quiser fazer um tratamento online ou presencial. A gente vai passar aqui o endereço para você encontrar ela, bater aquele papo. Se você está sofrendo de síndrome do pânico, se você está sofrendo de ansiedade, está preocupado com o dia de amanhã, primeiro vai para a Bíblia, tá? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Mas se você sentir que essa preocupação não está passando, procura a doutora Cleide Faleiro e eu tenho certeza que ela vai te orientar nisso aí, que ela vai te ajudar, né? O que é a depressão, doutora? Agora nós chegamos no outro assunto, né? Depressão e ansiedade são irmãs gêmeas, caminham juntas, né? É muito difícil encontrar alguém que tem depressão e não tem ansiedade. Muito difícil. Tanto é que a maior parte dos antidepressivos, eles atuam como ansiolíticos, né? Irmãs gêmeas com caráter diferentes. Isso, sabe aqueles irmãos gêmeos mas diferentes? Só gêmeos, só igual na carinha. Isso. Mas os pensamentos totalmente... Então, assim, a gente pensa que a depressão é só tristeza profunda. Não é. Tem, sim, um caráter de tristeza profunda, de desesperança, mas o sintoma principal da depressão é aquele que a gente chama de anedonia, que é a falta de prazer nas coisas. O indivíduo, ele pode estar no cinema, fazendo aquilo que ele muito gosta, mas ele não tem prazer, ele não tira prazer do ambiente, de estar com as pessoas. E é um sintoma grave, porque quando você não tem prazer em fazer nada, como é que você levanta da cama? E mesmo assim, com essa falta de prazer nas coisas, tem pessoas que são os depressivos funcionais. Você vê lá a foto da pessoa passeando no Instagram, rindo, brincando, mas lá dentro tem aquela tristeza, desesperança e a falta de prazer no que está fazendo. A gente vê pessoas postando, rindo, brincando, passeando, daqui a pouco cometeram suicídio. Porque a depressão dos transtornos mentais é ela que mais leva ao autoextermínio. Caramba. Sabe? E não, Marcelo, não é uma coisa só... Assim, eu vou dizer o seguinte, o inimigo das nossas almas, ele tem alegria em nos ver mal, certo? Tem. Então, assim, na vida de um crente, a gente sabe que tudo, ele vai ter ali, né, uma guerra espiritual acontecendo. Beleza. Só que o que eu não vejo é as pessoas atribuindo, por exemplo, a um câncer, a uma gripe, esse caráter espiritual tão forte. Raramente você vê alguém que está fazendo quimioterapia falando, não vou fazer quimioterapia porque meu problema é espiritual. Mas quando tange problemas emocionais, há uma tendência, principalmente entre os evangélicos, de demonizar e espiritualizar muita coisa. Espiritualizar as coisas. Eu estou com um grupo terapêutico às segundas-feiras na igreja com as mulheres. Caramba, bacana. Eu fiz um presente para elas de Dia Internacional da Mulher. Sim.
por esse mês da mulher. E a primeira coisa que eu propus para elas, olha, essas 4 semanas, vamos tentar enxergar um pouco as coisas pelo viés mais humano, sem explicações tão espirituais. Porque tem um caráter... Ai, que chique, doutora. Aí, Ó! Aí, gente, ó. Você quiser... Eu amo esse meu símbolo. Se você quiser ter sua logomarca, assim como da doutora aqui, ó, anunciada aqui no Papo de Crente, do podcast, tá? Tá aí, ó, vai aparecer para você aí em cima aqui, ó, no cantinho, vai aparecer o nosso QR Code, você escaneia, faz contato com o nosso diretor, patrão, o Léo, e ele vai te informar como é que você faz para anunciar com a gente, tá bom? A sua logomarca roda 36 vezes aqui na telinha durante o nosso episódio. A gente tem o testemunhal que antes da gente finalizar, a gente fala da sua marca, do seu Instagram, do seu telefone, do seu produto. Agora, eu quero ser patrocinador master. Aí os seus produtos vão ficar aqui em cima da mesa, igual tá essa canequinha aqui exposta, com a sua logomarca tudo direitinho. Exemplo, a Guaracamp quer patrocinar a gente vai beber Guaracamp o programa todo. Não tem problema, a gente vai trocar pela água. É assim que funciona. E se você quiser ter o seu produto, a sua marca, a sua empresa anunciado aqui com a gente, quiser também nos ajudar a dar prosseguimento nesse projeto Maravigold, que é pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, esclarecer as mentes, trazer temas polêmicos e instrutivos como esse, como a doutora está trazendo hoje, você pode anunciar aqui com a gente, tá bom? Olha lá, Cleide Faleiro, psicóloga, tá lá o seu CRP, tá? Depois eu te explico esse símbolo, porque eu acredito nele. É bonito. No final. E, olha lá, ó, Cleide Faleiro, @ tá? Cleide Faleiro, no Facebook, Cleide Faleiro, e o Zap é o 219-9985-7213. Repete, doutora, para eles. 219-9985-7213. Mas se você precisar de um auxílio, Deus deixou a medicina para isso. Lucas era médico, né? Lucas era médico. Então, assim, ele curava no poder da medicina e também curava também no poder da oração. Para quem não sabe da história de Cosme e Damião, eu vou falar para vocês quem foi Cosme e Damião. Foram 2 médicos, tá? Que tratavam de criança, psiquiatra, não é isso? Pediatra, perdão, pediatra. Eram 2 médicos pediatras que tratavam das crianças através da medicina e também através do poder da oração do Evangelho de Cristo, para quem não conhece a história deles. E a ideia de dar doce é porque eles tinham dentro do seu consultório balas, pirulitos, para distrair as crianças. E os médicos fazem isso até hoje, Fazem né? isso até hoje. Então, para quem não sabe, tá bom? Papo de crente também. Agora, Marcelo, deixa eu fazer uma colocação. Gente, terapia também para outras coisas, sabe? Tem pessoas que me procuram porque querem melhorar relacionamentos amorosos, questões sexuais, ganhar melhor no trabalho. Psicologia geral. É tudo, gente. Psicologia é vida. Então, assim, a gente não trabalha só com transtornos. Às vezes a pessoa não tem transtorno nenhum. Ela está com um problema no casamento, ela está fazendo uma transição de carreira. Eu fiz transição de carreira, eu era professora de história, fui para psicologia. Na época eu fazia terapia, super me ajudou. E como que é administrar tudo isso? Ser psicóloga e pastora. Rapaz. É uma loucura. O negócio é doido, viu? Mas o profissional que usa em seu favor o que sabe, tem vantagem. Senão, né, a psicologia não é uma profissão que casa de ferreiro espeta de pau. Então, assim, eu trabalho com organização. Então, eu tenho uma agenda organizada. Percebi. Você viu, né? Convidei, falei, calma aí, deixa eu olhar minha agenda. Não, esse dia eu tô ocupado, não vai dar para gravar. Não, e eu tenho uma super responsabilidade, né? Quando a gente marca um compromisso de estar ali, a gente sabe tanta coisa que mobiliza na vida do outro pra gente estar presente, né? Sim, claro. Então, a gente tem que se organizar. Dá para fazer. Tá, depressão. A gente já entrou no assunto. Como tratar? Você estava me perguntando se é espiritual. Pergunta aí. Gente, é uma doença. Marcela, a coisa mais triste que eu tenho visto acontecer. Pastores mandando as pessoas pararem com a medicação, parar com a terapia. Orar. Vai orar. Expulsar o demônio. Orar é uma forma de relacionamento com Deus. E ali a gente pede Mas o nome já diz, né, doutora? Oração. Olha, sabe por que isso acontece? Orar e agir. Quando você leu aqui, você leu Salmo 18, versículo 6. Você falou 3 coisas que são importantes numa terapia. Você falou de angústia,
Ou seja, desde tempos remotos, o verdade. ser humano lida com seus sentimentos. Então, se tem angústia, tem ansiedade, pode ter uma depressão. O salmista estava com algum problema. Estava angustiado, não é? Se ele estava angustiado... Se ele falou que está clamando, ele está falando. Na terapia, o que traz a melhoria para o paciente, muitas vezes não é o que o psicólogo diz, mas é o que ele fala e se escuta. Então, tem clamor, tem fala. Então, assim, a própria Bíblia, ela nos conduz para essa cura e Jesus Deus deixou a ciência, sabe? O que eu vejo é que há um despreparo dos pastores. Tem muitos. Sabe? É muito triste isso. Eu vejo na igreja. Às vezes, irmão, você é demônio, a gente vai orar. Quando fala, até na nossa igreja já aconteceu. A gente vai orar agora e pessoas vão ser libertas dos remédios aqui para dormir. Gente, mas não é uma bênção? Se existe uma medicação que faz você dormir... Estou precisando tomar um desse de vez em quando. Sabe? É difícil de entender. Se eu tenho uma fratura exposta, eu não vou ficar andando com o osso exposto. Eu vou pro ortopedista colocar até aquelas... Parece uma antena, né? Aqueles ferros. Nossa, eu tenho nervoso daquele ferro. Também, mas aquilo ali... Imagina que na Idade Média, sei lá quando, não existia aquilo. A pessoa morria, tinha que amputar a perna. Verdade. Sem anestesia. Aconteceu com o Mefibosete, né? Quando quebrou as pernas, se tivesse o tratamento que tem hoje, talvez ele teria voltado a andar. Mas, como a fé e os sentimentos se processam na mente, a linha que separa o espiritual e o humano é muito fina. Sim. E aí fazem essa mistureba toda, que é muito triste. Porque as pessoas deixam, inclusive, às vezes, a oportunidade de se tratar de uma forma correta e ficar bem, atrasam um processo por desconhecimento. Isso devia ser um crime. Verdade. Produção, alguém consegue para mim uma água? A minha já acabou. Como eu trabalho com a voz, Sim. É o ato de ter que lubrificar as cordas vocais, senão eu não... E aí você me perguntou sobre como trata. Exato, Isso. como tratar, né, a depressão, né? Bom, qualquer um desses transtornos, psicoterapia e medicação, se for o caso. Nem todo mundo que faz psicoterapia precisa tomar medicação. E medicação, para quem toma sem psicoterapia, a medicação só melhora sintoma. Ela não melhora a causa raiz dos problemas. Entendi. Né? Então, as pessoas, às vezes, tomam a medicação e não fazem um tratamento psicoterápico. Ah, eu sou crente, eu vou orar. Não, tudo bem, você pode orar. Fique à vontade. A oração nunca é demais. Mas você tem que tratar. E tem que ser tratado o problema na raiz. Então, se foram criados psiquiatras, psicólogos, neurologistas, você tem que tratar o assunto. E como que eu vou tratar do assunto? É utilizando os profissionais da saúde que foram deixados. Exatamente. A ciência que Jesus deixou. Como eu acabei de falar, Lucas era médico e andava, pregava o evangelho. Tinha coisa que Lucas resolvia. Né? A mulher do fluxo de sangue, ela procurou os médicos, gastou tudo que tinha sem ter nenhum resultado. Quando ela viu que não havia nenhum resultado, descobriu que Yeshua estava passando pela cidade, pois então ela sentou no coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas ela procurou a medicina. Então, a gente tem que procurar. E se foram deixados profissionais, por favor. Agora, né, Marcelo, vamos também, né, um outro ponto importante de eu falar aqui. Hoje, eu sinto que as pessoas têm bem menos preconceito e são muito mais abertas a se tratar. Então, qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, essa pessoa chega até o SUS e ela não encontra uma porta de entrada. Ela não encontra lá o psicólogo, ela não encontra o psiquiatra. Quando encontra, às vezes o médico é um pouco antiquado, né? Faz uma medicação ali que, às vezes, não faz aquele efeito que Tarja preta, Então, pra dormir. Existe isso também. A gente não tem uma política pública que facilite o acesso às pessoas ao tratamento. Entendi. Sabe? É mais fácil você encontrar um clínico geral do que um psiquiatra numa unidade de saúde. E ainda a gente sabe que no serviço público, primeiro essa pessoa passa pelo clínico geral para ser encaminhada para o especialista. Então, aí também tem um problema. Hoje eu vejo quantas pessoas querem fazer e elas não encontram essa possibilidade. E também não tem recursos, às vezes. Porque Só trabalha com obra social em cima disso? na igreja eu fiz alguns atendimentos sociais, sim. Hoje eu preferi separar. Não pego mais casos de membros da igreja, né? Mas eu cheguei a trabalhar assim, sim, um tempo, né? Outro problema, por que a gente não pode assim abrir tanto a nossa agenda para atendimento social?
Os cursos não são baratos, né? Os cursos na área de psicologia são cursos caros, as nossas especializações não são baratas, a faculdade é muito cara. Então, o profissional, ele se forma, ele precisa reaver aquele dinheiro que foi, né? Hoje é em torno de 100 mil reais os 5 anos de faculdade. Nossa. Por isso que o ideal é que o SUS ofereça. O SUS, ele é para todo brasileiro. E não tem. Então, não é só que as pessoas não queiram, elas não encontram. Os governantes hoje estão preocupados com tantas outras coisas, estão deixando a área É mais da fácil saúde. manter o povo doente. Exatamente. É mais fácil amarrar o cachorro na corrente do que adestrá-lo, não é isso? Então, as pessoas querem muitas vezes, elas não encontram onde deveriam encontrar. Caramba. É uma doença de ordem espiritual? Não. Onde devo aplicar? Oração. Se não é de ordem espiritual, aonde que deve aplicar a oração? Ou o assunto é para ser tratado só com a medicina? Todos os assuntos da vida de um crente devem ser tratados numa oração. Verdade. Todos. Eu acho que com Deus a gente não tem que ter barreiras, mas sempre buscando a medicina. Sempre. Deus pode curar? Deus curou sua filha, você acabou de dizer. Mas eu tenho certeza que num primeiro momento vocês foram para os médicos. Minha esposa perdeu o chão quando soube. Primeiro que eu falei para ela, nunca quis casar. Segundo, nunca quis ser mãe. Deus falou para ela que daria um filho que mudaria a história da vida dela. E aí, Sofia nasce e o diagnóstico é totalmente ao contrário do que Deus havia falado. Eu falei assim, aí, Deus vai dar para você um filho para você ter que ficar tratando dele a vida inteira? E aí eu fui para a palavra, falei assim, a Bíblia diz que eu bem sei que pensamento eu tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E falei para ela assim, a Bíblia diz que você tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. E a minha ousadia com Deus hoje é, se Jesus não curar a Sofia, se ele disse que te daria um filho que mudaria a história da sua vida, se Jesus não curar a Sofia, eu rasgo Isaías 53 da minha Bíblia e jogo fora. E nunca mais eu prego que ele cura. Ela falou, que isso? Eu falei, não, mas é sério. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estava falando daquele assunto específico, tá, gente? Eu não estou falando aqui dos problemas psicológicos que a gente sofre hoje, que é a doença do século, que é pânico, ansiedade, depressão. Porque eu sou crente, mas eu acabei de falar, tem noites que eu perco meu sono foge. Vê se você concorda comigo, mas sabe como eu vejo? Se a sua filha ficasse curada pelas mãos da medicina, não é Deus também? Sim, claro, Deus deixou a medicina para isso. Não é? Se ela ficasse curada com a medicação, isso tem a ver com essa inteligência que Deus deu ao ser humano. Eu fui buscar o tratamento que deveria ser feito, e fui buscar os sintomas da doença. Então, eu falei assim, meu pai, eu não acredito nisso. E a Sofia foi curada milagrosamente, através da oração da igreja, através dos pastores, da família, que nem crente era, que oraram pela Sofia. Pessoas que não eram evangélicas passaram a orar pela Sofia. E a Sofia hoje é um milagre. Então, assim, a gente sabe que Deus opera um milagre, mas Deus também deixou a medicina, deixou a ciência. Então, a gente tem que procurar auxílio, tem que procurar o socorro. A gente foi fazer o teste do pezinho por 2 vezes. A gente foi para Botafogo fazer o teste do suor. A gente foi seguindo as coordenadas, mas não deixando de orar. As duas coisas têm que andar juntas. Eu falo que é oração, orar e agir. Ação, orar, ação. A ação porque entra no agir. É maravilhoso quando você faz um tratamento médico, você faz um investimento nas medicações, faz o que o médico está falando para fazer e você vê aquilo ali, aquela cura acontecer. Nossa, não é maravilhoso? Seja em que coisa for. Por exemplo, a pessoa está com colesterol alto. Você tem que fazer uma dieta, você tem que tomar uma estatina, alguma coisa. Você faz aquele tratamento com o nutricionista, com o endócrino. No final, você olha os seus exames, eles estão bons novamente. Tudo. Perdeu Nossa, peso, que delícia, que maravilha. É Deus. Usando a mão do médico, do homem. E assim, essa relação também que a gente acaba tendo com Deus, né, Marcelo? De querer que Deus resolva todas as coisas como se nós não tivéssemos responsabilidade naquilo que a gente precisa fazer. Verdade. Olha, eu não quero que vocês entendam que o que eu estou falando aqui, o que eu fiz, intimidade com Deus, eu digo que cada um tem a sua, tá? Eu sou evangélico há 27 anos, eu tenho a minha intimidade com Deus. Deus falou que daria um filho para minha esposa que mudaria a história da vida dela, que eu acabei de falar. Primeiro que ela nunca quis casar. Ela falou que me amar foi uma escolha, ela escolheu me amar. Hoje a gente vive juntos há 21 anos. Então, assim, amar é uma escolha. A gente fica esperando um pombinho, um anjinho, um cupido, jogar uma flechinha no seu coração e tu, me apaixonei por fulano. E que esquece. Amar é uma escolha. Ela escolheu me amar. E a gente, então,
tivemos a Sofia. Só que quando a Sofia nasceu, a promessa que havia sido feita para ela, o diagnóstico mostrava totalmente diferente. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Mas eu, na minha intimidade, na minha ousadia, falei que se Jesus não curasse a Sofia, que eu rasgava Isaías 53 da minha Bíblia. É diferente. É a minha intimidade com Deus. Entendeu? E a Bíblia diz que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo do Santo. E eu fui para essa palavra, eu fui para isso. E Deus operou um milagre na vida da Sofia. Amém, glória Quando a Deus. quando o pastor Janilson foi na minha casa orar pela Sofia, que era meu pastor na época, no quarto, a Sofia não... Olha só, a Sofia tinha todos os sintomas. Não pegava peso, tinha diarreia crônica, mamava, e quanto mais ela se alimentava, mais peso ela perdia. A Sofia dormia em cima de um travesseiro pequenininha, eu embalava ela. Então a Sofia tinha todos os sintomas da enfermidade. E naquele dia que o pastor Janilson esteve lá em casa, foi um mover no quarto da Sofia, Deus tomou a minha esposa em línguas, eu, pastor Janilson, foi um reboliço santo dentro daquele quarto. Eu acredito que naquele dia foi dada a cura da Sofia. A gente fez o exame, quando a doutora falou assim para mim, ó, daqui a 15 dias, se eu não entrar em contato com o senhor, é porque não houve alteração nenhuma. Eu coloquei o dedo de profeta na cara dela e falei assim, a senhora não vai me ligar. Você está entendendo? Mas eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. Se Deus deixou a medicina, deixou, né, psiquiatra, psicólogo, pediatra, sabe? Você tem que procurar, você tem que tratar, não tem que ficar nesse negócio de ficar diabolizando tudo. Ah, é o diabo. Ah, estou com dor de cabeça, estou com... Ó, só diga assim, ó, essa minha dor de cabeça, não fala isso, porque ela não é sua, ela não te pertence. Eu estou com uma dor de cabeça. Ah, essa minha dor de cabeça. Você fala que é sua, você tomou posse. Pode acreditar que ela não vai embora. Mas você sabia que eu trabalho isso mesmo com os clientes? Não é isso? Ué, você tem uma... Então você abraçou, então, assim, a sua diabetes. É sua? A minha... Exatamente. Aí eu falo assim, então não fala que é sua. Porque ninguém é o seu transtorno. O transtorno, a doença, é uma parte, é algo que está acontecendo com aquela pessoa. Olha, não errei não, viu? Todo mundo tem... Assim, se a gente tem alguma enfermidade, a gente também tem um potencial para cura. Exatamente. Quando eu mostrei aquela imagem, né, daquela... Isso, explica sobre a imagem. Que é aquela pessoa ali... Cadê a produção? Com as mãos para cima e saindo como se fossem pétalas. É essa a ideia de que eu emano de dentro para fora, né? Eu posso me curar, eu posso ficar bem. Eu tenho esse potencial de cura dentro de mim. Todos nós temos. A imagem eu acho que está um pouco... Tem como dar um zoom lá, ô, produção? Está saindo lá? A imagem? Olha lá. As pétalas e um coraçãozinho lá em cima, né? Isso. As emoções, né? As emoções, bacana. Então, todos nós temos esse potencial de cura. Ninguém... Assim, porque as pessoas às vezes se apegam a um diagnóstico. Tanto é que eu falo de diagnóstico muito para frente quando falo. Ah, eu sou uma transtornada, eu sou uma depressiva. Não, você não é, você está. Exatamente. Você está. Sabe? E aquilo ali é apenas uma parte da vida da pessoa. E as outras coisas que ela é? Vamos imaginar. É um pai, é um filho, é um trabalhador, é um obreiro na casa de Deus. Quantas outras coisas a pessoa é? Eu digo que o estar, ele é passageiro. Exatamente. Eu sou é definitivo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, quando eu estou fraco, aí sim é que eu sou forte. Portanto, que tem médicos que estão evitando de dar o diagnóstico, passam a medicação, mas não falam para a pessoa, você tem isso, para que aquela pessoa não se apegue àquele CID, aquela denominação ali que ela está recebendo daquele transtorno. Beleza. Como lidar com uma pessoa que sofre com essas doenças, doutora? Com acolhimento, né? Com acolhimento. Abraçar, estar perto, orientar. Buscar. Sinalizar, porque muitas pessoas entram em negação. Não, não tô não. Eu tô assim, então a família, quem está perto, amigos, irmãos de igreja, colegas de trabalho, podem sinalizar para ela, olha, eu sabia que você não está parecendo muito bem? Está percebendo o seu comportamento? Tá dormindo legal? Buscar informações também para orientar aquela pessoa. Isso. Quem está perto é acolher, é estar junto. Tem gente que falta um pouco de paciência, né? Ah, tá com frescura, ansiedade é frescura. É, por quê? Porque a gente também não é criado nem treinado, sabe? Para lidar com o sentimento nem nosso, nem dos outros. Quer ver uma coisa? A pessoa está num luto, perdeu alguém. Ah, não chora não, isso vai passar. Mas como que tu vai Foi melhor, ele descansou. Foi melhor para quem, gente? A pessoa não queria que o outro morresse, né? Você já ouviu isso em velório? Nossa, fulano descansou. Eu não queria Tem que descansasse. Tem um louvor do Renascer Prese que a Bispa Sônia fala no final. A gente fala assim, foi para um lugar melhor. Para quem? Tá com Deus.
Mas o que eu faço com a dor da saudade? Porque quem fica tem que resolver um bocado de coisa, né? Exatamente. Tem que gerenciar um ela tá monte falando do de filho outro. dela que faleceu, né? Então ela fala isso no Nossa, louvor. não sabia. Ela tem um filho que faleceu, a Bispa Sônia. Eu vou procurar o nome do louvor e vou mandar para você. Mas por que acontece isso? Porque nós não somos treinados para lidar com a dor, nem nossa, nem dos outros. Eu não sei se quando você chegava em casa da escola, sua mãe olhava para você, como é que foi seu dia? Tá bem, meu filho? Não, era aquela correria. Eles nem sabiam. Eu pergunto para os meus filhos, porque eu sou psicóloga. Como é que foi hoje? Você tá bem? Menino de sorte. Mas eles não gostam. Não? Tem um que não gosta. Tô bem. Né? O do meio. Então, assim, é com acolhimento. E tem uma coisa que é difícil, sabe? A gente entende que quando tem uma pessoa com um transtorno muito severo, quando ele é muito severo mesmo, e tem transtornos que são bem graves, isso adoece a família toda. Então, traz um cansaço, a família inteira adoece. Não é uma gripe que daqui a 7 dias... Vai passar. Vai passar. Então, tem situações que são muito difíceis. Por isso, às vezes, a perda da paciência. Também é um assunto que a gente pode abordar no futuro. A senhora pode voltar aqui, que a casa é sua. Exemplo, a minha esposa hoje, ela graças a Deus, ela foi curada, mas a minha esposa foi bulêmica e anorexia. Nossa! Não é simples E de quando eu lidar. conheci a Rose, ela ainda tinha os transtornos. Eu fiz campanha de oração, um monte, 21 dias, buscando, jejuando, orando pela vida da minha esposa. A minha esposa foi bulêmica e anorexia. A minha esposa chegou a pesar 39 quilos antes de eu a conhecer. São transtornos que acometem mais as mulheres mesmo, né? É, por causa da mídia, né? Que acham que o corpo tem que ser um cabide. A gente Você é escuta manequim? meninas magras se achando obesas. A pergunta para você é manequim, depende do seu corpite para ganhar dinheiro? Não, então esquece isso. Tá? A mídia hoje impõe que você tem que ser magra. Esquece isso. Tá bom? Sabe o que eu costumo brincar? Que o corpo da mulher é uma empresa. Aí, ó, aprenda. Então, assim, nunca vai estar bom, porque a própria mídia sempre diz que a gente tem um defeito. Cabelo branco no homem é um charme, na mulher é um problema. E eu então tô charmoso. Harmoniza. Pega aqui, câmera, dá um zoom aqui no meu Todo mundo tupete. estava harmonizando o rosto. Agora já estão tirando as harmonizações. Então, assim, só para colocar é um preço, para tirar é outro preço. E as mulheres embarcam. As mulheres embarcam. É porque tem gente que faz umas harmonizações que só o sangue do cordeiro, né? É um mercado que vende. Por isso, esses transtornos são os transtornos modernos, né? Então, assim, a minha esposa foi curada, mas lidar com o problema, gente, é muito difícil. A família tem que ter uma resiliência. Eu ainda não a conhecia. Os meus sogros levavam ela para o banheiro para poder fazer a necessidade, para tomar banho. E nessa época ela estava afastada, né? Foi a época que ela se afastou do evangelho. É difícil. Antes de ela conhecer. E aí, na língua dos vizinhos, a primeira coisa, já sabe qual é a fama, né? O que tá, né? Fala que tá com AIDS. Então, assim... Essas pessoas que a gente vê na rua falando sozinhas, né? Geralmente são os esquizofrênicos. Muitas vezes a família não dá conta mesmo de cuidar, porque é um cuidado, né, que demanda muito dessa família, em medicação, em tratamento. Então, às vezes, a pessoa vai para a rua porque é difícil para a família. Aí eu vou brincar um pouquinho. Quando você me vê falando sozinho, eu sou meu patrão. Então, como Tá em reunião. eu estou fazendo a reunião, então fique tranquila. Se você me vê falando sozinho pela rua, não estou maluco. É que eu sou meu próprio patrão, então estou fazendo reunião. Estou vendo que eu tenho que comprar, o que eu tenho que vender. É assim mesmo. Isso é normal. É normal. Caramba, muitas pessoas falam que é palhaçada, que é frescura. Mas só quem já passou ou passa por isso sabe o que é. Como eu estou falando, a minha esposa não teve depressão, pânico, ansiedade. Mas a minha esposa passou por um momento da vida dela muito difícil. Que é parar de comer tudo que come. E como que ela passou a fazer o ato da bulimia, vou falar para você. Televisão. Ela ouviu de uma pessoa que ela estava gorda. E como a arma de sedução da mulher é o corpo, que a mulher não se arruma para o seu esposo. A mulher não se arruma para ela. Ela se arruma para uma batalha. Ela se arruma para disputar com outra mulher na rua. Ela olha pro cabelo da outra e faz assim, ó. Ela olha, pô, se eu tiver um corpo a mais do que o dela. É assim, é uma batalha. Então a mulher, ela não se arruma para ela mesma. Ela se arruma para a batalha. Então, como o corpo da mulher é a arte de sedução, então ela ouviu de uma amiga que ela estava gorda,
e assistindo um filme de uma modelo que praticava o ato da bulimia para manter o seu corpício, para se permanecer na fama, ela passou a entrar na prática. E entrou num poço sem fundo. Entendeu? Marcelo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sempre dou um exemplo que nós somos como uma cebola. Que a gente vai tirando as camadas, tá? Quando ela conta isso, e deve ser verdade, óbvio, se ela está contando aconteceu mesmo, da modelo, da frase que ela ouviu, isso é a primeira camada. Num processo terapêutico, possivelmente também tem coisas na história dela que levaram a esse quadro, sabe? Que é onde a psicoterapia entra, nesse processo. O que está por trás das coisas, né? Show de bola. Vai tirando a casquinha da cebola. A primeira casquinha é mais fácil. Se olha no espelho e se vê gorda, né? E acha que tem que emagrecer. O que está por trás disso? Aí tem a mídia, né? Tem o que os outros falam, mas tem a história de vida dessa pessoa. Então, olha, não é frescura, não é palhaçada, só quem sabe, né, a luta que passa por isso, não é fácil, mas tem tratamento. Tem solução. Produção, tem 18 minutos, não é isso? Né? 18 a 20 minutos? Então, deixa eu falar aqui mais um pouquinho do nosso patrocinador. Eu quero falar também para você que no próximo sábado, dia 29, vai estar conosco aqui Cidinho Mendes. Cidinho Mendes trabalhou comigo na Rádio Celebrai, é locutor, radialista. Hoje trabalha como locutor na Rádio Roquete Pinto. Cidinho é levita na Batista Monte Oreb, é líder de louvor da Batista Monte Oreb. E o Cidinho tem um projeto social que tira drogados da Cracolândia, porque o Cidinho foi viciado em cocaína. Aqui no Rio? Uhum. Ele trabalha para o governo do estado. Eles têm uma obra social, um projeto social do governador Cláudio Castro, e que faz um trabalho de tirar os moradores de rua e levar para um centro social, tratamento. Inclusive, eles têm um coral, uma orquestra, que são de ex-viciados. Coisa linda. Que cantam hoje para Jesus. E o Cidinho vai estar aqui dando o testemunho dele, falando sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cidinho na Rádio Celebrai FM, alguns trabalhos fizemos juntos. Eu fui diretor da Rádio Celebrai. E o Cidinho tem uma história de vida tremenda hoje, casado, 2 filhas, netos, 2 netos, acho que é 2 netinhas. E engraçado que as meninas engravidaram no mesmo tempo, as filhas dele, e tiveram os netinhos tudo quase que junto, bacana demais. E o Cidinho vai estar aqui com a gente dando esse testemunho. Então você não pode perder o testemunho do Cidinho, é edificante. Ele foi viciado em cocaína e Deus o resgatou. E hoje ele é músico, compositor, toca na Batista Monte Oreb, coordenador do coral, projeto social que tira drogados da rua, locutor da Rádio Roquete Pinto. Já falei, meu filho, lembra de mim quando entrar no teu reino, aquela vaguinha lá na Roquete Pinto, porque é uma rádio do governo federal, o salário é chique demais. Legal. Me leva lá para aquele salário lá de 6K lá que eu tô indo agora, meu filho. Ih, até falei quanto que o cara tá ganhando, meu pai. Tá bom, gente? Então, sábado que vem, dia 29, vai estar conosco o Cidinho Mendes, dando esse super testemunho. A gente ainda tem 20 minutos para a gente fazer mais umas 2 perguntas, considerações finais. Mas eu quero falar do meu patrocinador. Foca aqui, minha produção. Não é para jogar foca para cá, não. Igual aquele no programa aqui, ó. Tá vendo? A nova camisa do Papo de Crente. Starneck.shopping, @starneck.shopping, 990525509. Camisa de algodão, 100% algodão, 3.1, aquela malha que não tem bolinha, para você fazer o uniforme da sua igreja, congresso das mulheres, grupo de jovens, grupo do varão, grupo dos homens, das crianças. Quer fazer a camiseta, quer fazer aquela camisa maneira, já anota aí, pastor, do Zap lá, ó. Fala lá com o Adriano quando for fazer a camisa da igreja lá, lembra de mim quando entrar no teu reino. Senão o cara não patrocina nós de novo. Camisas polo, camisa de malha, boné, garrafa, caneca. Olha a caneca, pega aqui, dá um zoom aqui, câmera. Ó, olha lá, pegou a visão? Ó, caneca. Material sublimático é com Starneck.shop, tá bom? Starneck fica na rua Verdejante, número 18. Tive lá hoje, peguei as minhas 2 camisas novas. Tem as camisas também do Conectado, chegou aí. Chique, o negócio tá chique. E, se você quiser, a Rua Verdejante, número 18, em Oaíba. Rua Verdejante, número 18, em Oaíba. 990525509. 990525509. Fala, Adriano, vi no Papo de Crente e o Marcelo falou que eu tenho cupom de desconto. Não é isso? A produção tá falando que tem um cupom de desconto lá, né? Para você fazer as camisas, as canecas.
E detalhe, você que quer trabalhar por conta própria, ele tem um maquinário para você estampar o boné, estampar a camisa, estampar a caneca, e tem um maquinário todo, vende tudo lá. Tudo. O Heitor vai lá fazer uma filmagem lá depois, a gente vai preparar tudo para passar aqui, vai ficar chique. Tá bom? Então tá dado o recado. E se você quiser ter a sua logomarca anunciada aqui no Papo de Crente ou no Conectados com Cristo, tá aí em cima aí, ó, no cantinho do seu televisor, tá o nosso QR Code, escaneia, fala com o Léo, que é o nosso diretor, né, da Alpha Record, que é a proprietária da marca Papo de Crente, que é o nosso AlphaCast BR, é o nosso Instagram, segue a gente lá. Hoje eu não pedi a você os 2 Cs e um S, não é isso? 2 Cs e um S, não pedi para você hoje, que é curta, comente e compartilhe. São 3 Cs e um S. Curta, comente e compartilhe. E o S, se inscreva no nosso canal, tá bom? AlphaCast BR, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se inscreve lá. E se você quiser a sua logomarca anunciada aqui com a gente, e também na abertura do programa tem um videozinho de 1 minuto, aonde você tem a sua loja, seu estabelecimento comercial, seu colégio. O Heitor vai lá, que é o nosso cameraman, o cara que filma tudo, filma a sua loja, faz aquele videozinho maneiro. E na abertura do programa tem 1 minuto de vídeo. Durante o programa, a sua logomarca roda aqui na telinha 36 vezes. Tem os 15 minutos com os finais, que é o testemunhal que eu fiz aqui agora, da Starneck. E no final também vai passar também o seu apoio no final do programa. E a gente está estudando a possibilidade, que vai ser um intervalo entre, a cada 30 minutos do programa, o intervalo, entra um patrocinador master, roda o videozinho lá, é o tempo de trocar a caneca de água e você não vê a gente levantar para trocar água. Para trocar água, é o tempinho de trocar a caneca. Tá bom? Já a pastora vai anunciar lá o consultório dela, mentira. Brincadeiras à parte. Vamos aqui para as últimas perguntas, tá? E a gente vai para as considerações finais. Agora a gente tem 12... No meu relógio a gente tem 12 minutos, tá bom? Lembrando que hoje é sábado, dia 22, sabadão, Maravigold, e você está assistindo o podcast Papo de Crente com o tema ansiedade, depressão e transtorno do pânico. Doença ou espiritual? Qual o tratamento que deve se aplicar? Vou no consultório, falo com a doutora Cleide, ou vou pro joelho e oro? Faz as duas coisas. Isso aí. Fechou? Exatamente. Faz as duas coisas. Vai pro joelho e ora. Lê Bíblia, que aí você lendo a palavra, você consegue saciar um pouco da sua ansiedade, porque a palavra de Deus, ela alimenta, é alimento para nossa alma. E procura a dona Cleide Falheiro no Instagram dela, no Zap, ou lá no consultório. Você está falando de oração? A própria ciência já reconhece os benefícios de ter uma vida espiritual. Uhum. Então a gente já sabe disso há quanto tempo na frente da galera aí, né? A gente já está à frente deles. Então a gente agora tem que correr atrás também de saber mais sobre ciência. Quanto que a ciência pode ajudar a nossa vida. E eu tenho um doutor que eu sigo no Instagram, eu não estou lembrado bem o nome, é Momento Sem Receita. Ele faz 1 hora de oração antes de começar o trabalho nas cirurgias. Antes de entrar na sala de cirurgia, antes de atender os pacientes, ele faz um momento de oração com todo mundo que está sentado ali fora, esperando para ser atendido. Eu estou seguindo um médico também, não vou recordar o nome dele agora, mas semana passada eu estava meio assim precisando de uma palavra, ele faz salmoterapia. Ele falou do Gostei. Salmo 70. Gente, coisa linda. Eu tive ali uma visão do Salmo 70 que eu não tinha visto ainda. E foi um alento para minha alma. Naquele dia eu não precisava de terapia, não precisava de remédio, eu precisava de Jesus. E tem dias que são assim. Tem dia que você precisa do terapeuta, tem dia que você precisa do médico e tem dia que você precisa da palavra. Tem dia que você precisa ficar sozinho também, no seu cantinho também. E assim, uma coisa não exclui a outra. Dá para tudo caminhar junto, muito bem. Bacana demais. Eu vou procurar aqui esse doutor e vou mandar para a senhora o link dele. Momento Sem Receita. Ele faz 1 hora de culto quando ele chega. Tipo, se ele vai pegar no posto de saúde às 2 da tarde, ele chega às 13 horas e faz 1 hora de culto com todo mundo que está na recepção. E tem pessoas que choram, que se derramam, que são batizadas com o Espírito Santo. E depois ele assume o consultório, gente. Que bacana. É o que a senhora falou. É a ciência entendendo que a espiritualidade deve caminhar junto com a ciência. Exatamente. Né? Pessoas, médicos que já falaram assim, ó, a fé, ela ajuda na cura do câncer,
ela ajuda na cura de muitas enfermidades. Você deve buscar a palavra, mas você deve, foi o que eu falei, o que eu devo fazer? Psicologia ou oração? Faz as duas coisas. Ora e procura a doutora Cleide Falheiro, gente. Vai ser um prazer te receber. Já botei uma azeitona no consultório lá na empada. Tem 3? Deu bem. Fora lá em que casa, eu sou apaixonada lá em casa pelo tem a que eu Sofia faço. para pagar o apartamento dela para fazer a faculdade. Eu vou te mandar a chave Pix depois. Ah, pastor. Brincadeiras à parte, gente. Então, qual conselho a senhora dá para uma pessoa que tem alguém assim na família e como cuidar e como tratar? Pergunta final e a gente vai para as considerações finais. Observar mudanças de comportamento, tanto em crianças, idosos, adultos. Se aquela pessoa está funcionando, está diferente, né, do padrão normal dela, do que ela costuma ser. Se tem dificuldade de procurar um médico particular, tente procurar uma clínica da família, um posto de saúde, para que pelo menos faça uma avaliação com um clínico geral, porque só isso já vai ser uma diferença enorme. Mas a coisa mais importante é essa observação. Como essa pessoa está? Ela está funcionando, ela está agindo como ela sempre agiu, ela está mais irritada, mais arredia, está comendo mais. Você está acordando de madrugada, ela está vendo ela lá acordada, vendo televisão fora de hora. Então, assim, o olhar de quem está perto é muito importante. Geralmente, inclusive, são os familiares e amigos que notam quando a pessoa não está bem. Então, assim, esse acolhimento que a gente conversou aqui, a paciência. Eu vou dar um testemunho rápido, né? Como é que eu conheci a psicologia? Fique à vontade. Eu conheci a psicologia porque a minha família tem um monte de gente com transtornos. E eu, inclusive, tinha depressão severa, que é chamada depressão maior. Quando eu fui me tratar, eu achava que era jeito de ser, que era meu jeito de ser. Quando eu conheço meu marido, ele é muito expansivo, muito alegre, ele começa a pontuar para mim, olha, eu acho você muito séria, você é muito na sua. E aí eu fui vendo que aquilo tinha alguma coisa. E realmente era uma depressão muito bem disfarçada. Estava camuflada. Estava camuflada. E aí nos casamos e o quadro foi piorando e eu procurei ajuda. E o que me encantou na psicologia? O que acontece que quando eu falo, a cura vem? Mas a cura não veio só com a terapia. Vou deixar aqui o nome da minha psicóloga, Bruna Picorelli, foi uma pessoa que me ajudou muito. Muito, muito, muito. Médicos muito bons também. Mas também me derramar na presença de Deus. Houve um dia que me joguei no chão, já não tinha mais o que tomar, já não tinha mais o que falar em terapia. Eu olhei o chão de tanto chorar e falei com Deus, eu não aguento mais ficar nessa situação. Caramba. E aí, logo depois eu me lembro de uma sessão que foi muito forte, assim, minha com ela, que dali pra frente houve uma melhora significativa no meu quadro. E eu falei, eu vou estudar isso aí. Gostei desse negócio. A gente fala que é a profissão que escolhe a gente, mas é mesmo, né? A gente está aqui tentando fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então, eu posso dizer que há melhora, porque eu passei por isso. E tem pessoas na família que também passaram. E nenhuma delas deixou de ter Deus na vida e não deixaram foram ao médico também. E o olhar clínico de quem está de fora foi a diferença. Eu creio que talvez eu tenha tido depressão da minha infância até eu conhecer o meu marido. Só que ele notou. Ele percebeu. Doutor Eliseu Falheiro. É muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Não, e assim, sério, quando a gente ama as pessoas, a gente vai prestar atenção nelas. Nos Sim, filhos. Claro. Cada coisa que eu falo vai puxando mais assunto, meu Deus. Mas assim, é claro que a gente sabe que às vezes dentro de um seio familiar, tá todo mundo tão adoecido que um não percebe a doença do outro e aquilo ali vira lugar comum. É comum para todo mundo estar daquela maneira. Então um não pode ajudar o outro, sabe? Tá todo mundo precisando de ajuda. Então quando vem alguém de fora e olha, isso aqui não tá muito normal, isso aqui tá meio estranho. Então, o olhar de quem está de fora ajuda pra caramba. Esse olhar de amor. Bacana. Gente, a gente está chegando no final do nosso programa. Que peninha, né? Mas, assim, e como eu falei, para você que quer patrocinar, quer anunciar aqui com a gente, tem também as pessoas que querem ajudar. Como a pastora Hermosa falou aqui no outro dia, se você quiser ajudar, a Bíblia diz que não saiba a tua mão direita, que faz a tua mão esquerda. Não precisa você tocar a trombeta. Eu quero ajudar o Papo de Crente a seguir. Isso aqui é um projeto que o intuito é propagar o evangelho, falar do amor de Cristo, esclarecer a mente das pessoas, mas para manter toda essa estrutura que você está vendo aqui, por trás da gente tem câmera, tem produção, tem todo um aparato, todo esse instrumento aqui, todos esses equipamentos que foram investidos, e a gente precisa manter isso. Então, se você quiser nos ajudar a manter, vai aparecer para você agora aí, ó,
o QR Code, você pode fazer o Pix, pode abençoar o Papo de Crente, pode ajudar. Se você quiser mandar o comprovante, vai aparecer também para você o QR Code do telefone, para você dizer que você doou, que você ajudou. Fique à vontade, vai aparecer tudo para você. Estou falando aqui e a produção está preparando tudo. Aparece no rodapé o meu arroba, o arroba da doutora, quando a gente está falando, aparece tudo aí. Agora meu arroba mudou, tá, gente? É arroba Marcelo Santos oficial, com um izinho no final, que eu tentei buscar aqui o ofício aqui, oficial, mas o Instagram não me dava, tinha gente usando já esse, já estava usando esse. Mas eu mudei que o meu produtor falou aqui para mim, pô, Marcelo, teu arroba é muito grande, filho, parece um palavrão, pô. Arroba Marcelo.gospel evento, pererê, que era o arroba antigo, né, de quando eu fazia evento gospel. Quem falou isso para mim foi o produtor, que está aqui por trás da câmera. Falou, teu arroba é muito grande, eu fui lá e mudei, tá bom? Agora é Marcelo Santos, arroba Marcelo Santos oficial, segue lá, dá aquele likezinho lá nos vídeos que ele tá lá, comenta, daqui a pouco eu vou postar o making off do último episódio, eu recebi aqui da produção, vou postar daqui a pouquinho, para você ver como é que é feito aqui o trabalho, aqui por trás das câmeras, quem está por trás, quem está aqui ajeitando um cabo, ajeitando uma câmera, pegando uma água, você não está vendo ninguém. Mas tudo isso acontece e para isso acontecer, a gente tem que ter recurso. Então, se você quiser ajudar esse projeto, quiser ajudar o Papo de Crente a prosseguir nessa caminhada, tá bom? Tá em cima aí o QR Code para você fazer o Pix, a chave Pix, e tá o QR Code para você quiser mandar o recibo ou falar com a produção, quiser falar alguma coisa com a gente, chamar a gente para ir aí, para fazer um vídeo da sua loja, do seu estabelecimento, para a gente rodar aqui a nossa, né, como patrocínio, enfim, fica à vontade, tá bom? A gente vai para as considerações finais, lembrando que sábado que vem, Cidinho Mendes, ex-viciado, hoje coordenador de um projeto social que tira drogados da rua, líder de um coral onde os ex-drogados hoje cantam, tá? Louvam a Deus, fazem trabalhos fora, não só músicas evangélicas, tá, gente? Ele cantaram até um pagodinho no teatro aí, aquele quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, até porque essa música não tem pecado nenhum. Se você parar para prestar atenção na letra dessa canção, né, você vai ver que não tem nada de anormal nesse pagodinho aí, né? Erga a sua cabeça, né, mete o pé e assim vai que vai. Manda essa tristeza embora. Então ele também, esse coral, ele lidera esse coral, ele é líder de louvor da Igreja Batista Monte Oreb, tá? E hoje trabalha na rádio Roquete Pinto, uma rádio do governo federal, e vai estar aqui com a gente, trabalhou comigo em rádio, na Rádio Celebrai, dando seu testemunho, contando aquilo que Deus fez na sua vida. E o testemunho dele é muito edificante. Demorou, mas chegou, né, Cidinho? Sua hora, viu? Rapaz. Então, o Cidinho vai estar aqui com a gente no próximo sábado, dia 29, às 9 da manhã, no nosso próximo Papo de Crente, no episódio número 37. Considerações finais, a gente vai ficando por aqui, a pastora e a doutora vai dar suas considerações finais, vai falar o que ela achou do Papo de Crente e eu vou orar para agradecer a Deus e a gente vai finalizar, tá bom? Não se esquece, gente, 3 Cs e 1 S. Curta, comente e compartilha. Se inscreva no nosso canal AlphaCast BR, tanto no Instagram quanto também no YouTube. Se inscreve lá, ativa o sininho, vai tocar quando estiver no ar, não só o Papo de Crente, mas também o Conectados com Cristo, que é o programa que a missionária Paloma faz aqui toda segunda-feira às 20 horas, com convidados ilustres, com testemunhos edificantes para a sua vida. E lembrando, não posso finalizar sem falar do Alfa Social. O que é o Alfa Social? Senão a direção corta meu pescoço. Brincadeira. O Alfa Social é um projeto social da Alfa Record, que eles levam mantimentos, alimento para os moradores de rua, cobertores, colchonete, travesseiro, roupas. Se você quiser ajudar nesse projeto, é só entrar lá no Alfa Record, no Alfa Social. Tá no Instagram do Alfa Record, não é isso, produção? No Instagram da Alfa Record, tá? Alfa com PH, entra lá, vê o que você pode ajudar. Vai ter agora a Páscoa, então vão distribuir caixa de bombom se você quiser colaborar, quiser doar uma caixinha de bombom. Já falei que a gente não está fazendo apologia a coelhinho, até porque coelho não bota ovo, principalmente de chocolate. A Páscoa é totalmente diferente, não tem nada a ver com isso. Mas tem crianças que estão na rua, que moram na rua, que moram em comunidades carentes, que queriam ter oportunidade de ganhar um bombonzinho, não ganham porque a mãe não pode. Então, se você pode ajudar, estenda sua mão para quem precisa, tá bom?
Tá a chave Pix aí para você colaborar, ou se você quiser entrar em contato com o Léo, tá aí o QR Code do telefone dele para você chamar ele. Ele vai na sua casa, vai no seu comércio, vai buscar a caixinha de bombom. É dia 14, produção, que vai acontecer? Dia 19? É, no dia do índio, né? Dia 19 de abril, no dia do índio, vai acontecer a ação social, onde vão ser distribuídas caixas de bombom. A caixa de bombom é só uma estratégia, gente. Que quando a ação social chega a palavra, chega a oração, chega o evangelismo, é só uma estratégia de chegar numa comunidade carente, levar uma caixinha de bombom e ali orar pelaquela casa, pelaquela família, pelaquela criança. É só uma estratégia, tá bom? E Jesus era estrategista, a gente tem que ser estrategista no evangelismo, a gente tem que ter métodos, metodologia de evangelização, a gente tem que modernizar as coisas. Eu falo brincando assim, gente, botar uma caixinha de som, um violão, num sol quente, 50 graus, debaixo de uma árvore, nós abrimos esse culto. Nada contra os assembleanos, tá, gente? Me desculpa, meu irmão, pelo amor de Deus, não dá. Não dá, acho que nem Jesus pararia num sol quente desse. Mas você tem que mudar as estratégias. Por isso tem a tecnologia, tem a modernidade. Para isso a gente inventou o podcast, a gente era rádio. Deixou de ser rádio para ser o Papo de Crente. A gente trouxe a informação da rádio para dentro do podcast. Tudo que a gente fazia em rádio, a gente faz hoje no Papo de Crente. A gente tem que modernizar, a gente tem que usar os instrumentos que o Senhor nos proporciona. E se você quiser ajudar com a caixinha de bombom, 5, 10, uma caixa fechada com 30, fica à vontade, é o que Deus colocar no seu coração. Dia 19 de abril, a Páscoa do Alfa Social vai ser distribuído para as criancinhas e depois vai ser feito o novo Alfa Social para você doar mantimento para a gente fazer aquela comida, aquela quentinha para levar para o morador de rua, aquele cobertor, aquele travesseiro. Alô, galera da igreja aí, ó, do Ministério Gênesis. Alô, pastor. Ó. Então, aí, já tem um soldado para a guerra aí já levantou a mão. Já se alistou já na batalha, já era. Tá bom, gente? Pastora, considerações finais para a gente finalizar. O que a senhora achou da nossa conversa? O que a senhora achou do Papo de Crente? O que a senhora achou dessa recepção aqui? Maravilhoso. Maravigold. Foi minha primeira experiência no podcast. Foi, assim, incrível, né? Espero que alcance muitas vidas, que vocês sejam muito usados por Deus. Amém. As vozes, né? Todo mundo que passar por aqui possa ser luz no caminho, né, da galera que está aí fora, precisando de palavra, precisando de orientação. E que Deus abençoe a sua vida, a vida dessa equipe maravilhosa. Amém. Vou orar para agradecer a Deus e vou dar aquele brado de guerra final, aquele, né, bordão. A gente finaliza e volta no próximo sábado. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, por esse momento de esclarecimento para a nossa mente, para o nosso intelecto, para as pessoas que nos assistem nesse sábado, Senhor. Que o Senhor possa abrir a mente de pessoas, de pastores, de líderes, amém, que eles possam entender que tudo, Senhor, ó Pai amado, tem o seu propósito e que a gente não deve espiritualizar tudo, deve sim buscar a Tua palavra, orar a Ti, mas foi deixado a medicina, foi deixado os médicos, os doutores, para que também nos tratasse. E que nós possamos entender que tem situações que tem que ser tratada pela medicina e que há situações que tem que ser tratado através da base da oração, da leitura, da meditação da Tua palavra. Então, instrui o Teu povo nessa tarde, abre a mente, abre o intelecto, abre o entendimento dos Teus filhos, Senhor, que eles possam entender, Senhor amado, Pai Santo, que há um recurso e que deve ser utilizado. Abençoa, Pai amado, a pastora e a doutora Cleide Faleiro. Abençoa o seu trabalho, o seu projeto, a sua igreja, o Ministério Gênesis. Pastor Eliseu Faleiro, abençoa, Pai amado, Pai Santo, a nossa equipe de produção, o Heitor, cada um que se encontra aqui, Pai amado, a direção, o Léo, a Elane, sua esposa. Toma em tuas mãos, ó Pai amado, a Alfa Record, a Alfa Cast BR, o Alfa Social, ó Deus amado, cada projeto que for implantado nesse lugar, que a Tua boa mão esteja sobre ele, Pai. Nos abençoa, abençoa Conectados com Cristo, abençoa o Papo de Crente, a missionária Paloma, a minha vida, nos usa como canal de bênção nesse lugar, como instrumento, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esquece, ora que melhora, agradece que a graça desce, glorifica e a glória fica. Estou indo prometendo voltar no próximo sábado, se Jesus não voltar primeiro, porém se Ele voltar, te vejo na glória. E não se esquece, gente, isso aqui é Papo de Crente. Se fala de Deus, cola com a gente. Beijo no coração.
a paz. Dá um tchauzinho lá, doutora, pra galera. Tchau.